hora de abrirmos uma nova porta no teu autoconhecimento. Quando tu reconheces que vives em negação, que julgas, que culpas, que mentes, que te queres vingar do mal que te foi feito, está na hora de mudarmos esse padrão de comportamento para a polaridade contrária. Está na hora do perdão, da aceitação. Está na hora do amor incondicional. Primeiro, por ti. Porque és sempre tu quem importa. Porque tu és responsável pela tua vida e tu sabes que só a ti tu podes mudar. Mas depois, quando tu começares a emanar o maravilhoso mundo que tu vais descobrir dentro de ti, aí sim nós chegaremos ao outro. Porque tudo o que vier de ti será o teu espelho. Então faço-te as seguintes perguntas, porque repara, a pior mentira, a pior negação é aquela que acorda e adormece contigo todos os dias. É aquela que todos os outros podem nem sequer imaginar. Mas tu sabes, eu sei qual é a minha mentira. E eu sei o que me impede de chegar ao sonho. Eu sei qual é o meu obstáculo. Então eu pergunto-te, quantas mentiras te contas? Quais são, na verdade, as mentiras que te andas a contar? Elas devem ser várias, porque nós temos tendência, o ser humano, a se mentir frequentemente. Mas há umas que talvez não tenham tanta relevância num contexto geral. Agora, olha-te ao espelho. Bem, imagino que este exercício de nos conseguirmos olhar ao espelho é dos exercícios mais difíceis de se conseguirem fazer. Porque não há como tu negares aos teus olhos o que sentes. O que na verdade tu és. Quem tu és. Quem vês? Quem vês quando te olhas ao espelho? Durante muito tempo da minha vida, eu não tinha consciência disto, mas eu sei que via uma menina indefesa. Uma menina que se escondia atrás de uma fortaleza, de uma guerreira, de uma arma, de um escudo. E que tudo o que queria era amor. Tudo o que queria era alegria. Tudo o que queria era a verdade. E uma coisa é muito importante tu saberes. A verdade é a tua, não é a do outro. A verdade é aquela que te permite andar, que te permite seguir, que te permite fazer o teu curso, a tua jornada. Porque eu já te disse e volto-te a dizer, vão-te negar, vão-te dizer que é mentira, que nada disso se passou. Ou pior, que se passou, mas que é passado. E é verdade. Mas é esse passado que insiste em ser presente na tua vida. Então, é hora de tu, uma micropartícula do universo, que é uma macropartícula, o macro que te envolve. Chegou a hora de tu firmares a tua estaca no teu universo. Porque ainda que tu sejas um micro dentro do macro, tu própria és um universo em si só. Eu sou um universo em mim. Tu és um universo em ti. E é exatamente esse universo que tem que descobrir a sua própria verdade. O meu universo 7 são os 7 pilares, os meus valores, que eu os escrevi há 6 anos atrás, muito antes de eu imaginar tudo o que eu iria viver, tudo o que eu iria descobrir. Mas esses
esses valores são inabaláveis, são inalteráveis, porque são a minha essência. Esses valores sou eu. Eu sou aquilo. E eu vou-te dizer quais são esses valores, para que tu também comeces a entender o fio condutor de toda esta minha história e o porquê que eu sou um exemplo de tudo isto que eu te conto. Porque que, mesmo que tu não acredites em nada do que eu te estou a dizer, mesmo que a tua verdade seja outra, ao conheceres a minha história, tu vais perceber que onde houver mentira, onde houver julgamento, onde houver cobrança, onde houver culpa, onde houver rejeição, onde houver abandono, nada cresce. E se tu queres semear o teu campo, se tu queres fazer brotar o teu sonho, fazer brotar o teu sucesso, fazer brotar o amor, tu tens que limpar esse campo que está intoxicado, que está cheio de ervas daninhas. Elas podem não ser daninhas para os outros, é verdade. Mas se forem para ti, apenas isso interessa. Um universo micro, ou seja, pequenino, uma pequena partícula de luz, inserido num universo infinito maior do que tudo o que existe, que é o macro. Tu tens a responsabilidade de seres o teu próprio universo. Só que para floresceres, tu tens de te perdoar. E tu tens de perdoar os outros. Eu vou-te contar o primeiro episódio consciente que eu tive em relação ao perdão. Há uns 3 anos, uma familiar convidou-me para ir com ela a uma sessão de Reiki. Confesso-te que eu nunca tinha ouvido falar de Reiki. Na verdade, eu nem sabia o que eram estas energias paralelas. Ela pediu para acompanhar à terapia e eu filo como faria para qualquer outra situação. É alguém que é uma das minhas maiores personagens na minha vida de ensinamento. E ela convida-me para ir a essa sessão de Reiki e quando eu lá cheguei com ela, a sessão de Reiki não foi feita a ela, mas imediatamente iniciou a ser feita a mim. Hoje eu sei que nada do que ocorreu ali foi espontâneo nem natural. Mas na altura, a consciência que eu tinha é que tudo aquilo se estava a dar de forma natural. Ou seja, que eram coincidências. Deixa-me já que te diga, não existem coincidências. Existem dois tipos de situações. Aquelas que são provocadas para existirem e aquelas que acontecem, aconteça o que acontecer. Ou seja, o que está previsto que te aconteça a ti, quer tu queiras, quer tu não queiras, quer tu adies, quer tu faças o que fizeres, mais cedo ou mais tarde. Tudo o que tiver que vir ao teu encontro, vem. Seja em dor, seja em amor. Guarda isto que eu te estou a dizer, porque ao longo deste nosso trabalho, tu vais verificar que isto aconteceu várias vezes contigo. Quer tu quisesses, quer não quisesses. Mas no caso, não se tratava sequer de uma coincidência, tratava-se sim de um plano maior para o qual eu não estava minimamente consciente. Ou seja, a única consciência que eu abri ali foi a consciência daquela terapia, do Reiki e do perdão. Então, assim que eu cheguei e que entramos na sala de terapia, no consultório, o terapeuta, o mestre reikiano, fez uma pergunta imediata. Por que não perdoas o teu pai? Naquele momento, isto é em 2017, eu efetivamente não via o meu pai há 11 anos, desde o dia em que o meu filho António tinha nascido no Hospital São João.
E isso era algo que me feria constantemente, mas que tinha sido uma escolha que eu tinha feito. Pois entre a dor da presença e a dor da ausência, eu tinha escolhido a dor da ausência. E efetivamente ali se desencadeou um processo que veio a ser o grande processo de verdade na minha vida e estava eu longe de o imaginar. Naquela sessão de Reiki, que na verdade foi muito mais que uma sessão de Reiki e para a qual eu não ia minimamente consciente, eu trabalhei o perdão. Ou seja, sem saber o que estava a perdoar, porque na verdade eu julgava que era a ausência que me tinha obrigado perante o meu pai, imediatamente eu iniciei um processo de auto-perdão, tudo isto sem ter a consciência do que estava a fazer. Só mais tarde, e de forma muito acelerada, isto se começa a tornar claro e evidente para mim. Nesse sentido, eu inicio imediatamente ali, naqueles minutos, um processo de auto-perdão em relação ao meu pai. Por ter me exigido, me cobrado, me penitenciado a sua ausência durante esses 11 anos, por ter também obrigado a essa ausência aos meus filhos, seus netos, e porque na verdade eu amo profundamente o meu pai. Sempre foi. Muitas vezes eu não entendia o porquê de muitas das suas atitudes, mais como homem do que como pai, mas também como pai, ou seja, sendo eu agora mãe, porquê que ele tinha tido determinadas atitudes. Na verdade, eu nem sequer tinha o perdão como algo tão presente quanto isso. Na verdade, eu achava mais que tinha a ver com a culpa e o julgamento perante as suas atitudes. E obviamente que aqui dá-se imediatamente uma mudança de polaridade. Eu deixo de lhe atribuir culpa, eu deixo de o julgar para me auto-perdoar e simultaneamente perdoá-lo a ele. Reparem, sempre numa posição consciente, ou seja, independentemente de eu concordar ou de eu não concordar, a noção que se abre em mim, a consciência, a luz que se abre em mim, é que o meu pai é um homem e por isso fez o que podia fazer e não era possível que tivesse feito de outra forma. E isso eu aceito. Passado 15 dias, ou talvez menos, com uma amiga, eu dirijo uma casa de uma senhora que veio a ser provavelmente a pessoa mais importante em termos de consciência e de abertura de portais de luz no primeiro ano, ou seja, ali entre 2017 e 2018. E a primeira coisa, nós íamos, eu e essa minha amiga íamos lá por uma questão de negócio e de divulgação do seu trabalho, dessa senhora, e de repente, também de repente, e hoje em dia eu sei que nada disso foi de repente e que tudo isso faz parte, como vos disse, de um plano muito maior, por vezes orquestrado por algumas pessoas, outras vezes o próprio universo se encarregou de fazer com que assim acontecesse. E a primeira pergunta que ela me faz, de imediato, é: porquê é que não perdoas o teu pai? Mais uma vez vos digo, eu não tinha consciência de tudo isto que me estava a ser pedido. Eu fui desenvolvendo a consciência até porque eu imediatamente comecei a estudar. Porque eu já há muito tempo que sentia esta vontade e eu já tinha feito a minha certificação em coaching, que durante um ano, de forma intensiva, eu tinha-me dedicado a ler muito, a estudar muito e a abrir, a expandir completamente a minha consciência, mas ainda num processo muito mental e pouco emocional.